Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Ficam de pé, meus irmãos. Coloque as mãos sobre o seu coração. Vamos fechar os nossos olhos e entrar na presença de Deus nesta noite, desta terça-feira, porque eu creio que o Senhor nos trouxe aqui. E se a presença dele nos trouxe nesta noite, é porque ele quer fazer algo na nossa vida e ele tem condições de fazer um milagre. Ele tem condições de curar pessoas, ele tem condições de transformar pessoas. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos, a esquecer os seus problemas, a esquecer todas as suas lutas e colocar agora o seu coração nas mãos dele, porque a Bíblia vai dizer que de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede, ele é a fonte da vida. Senhor, nós queremos te adorar nesta noite, nós queremos te exaltar nesta noite, nós queremos declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é poderoso. Como o teu povo, quando atravessou aquele mar vermelho, eles entoaram este louvor: só o Senhor é Deus. Diga isto para o Senhor, que só Ele é o seu Deus. Diga isto para o Senhor, que só Ele é digno de louvor, que só Ele é digno de exaltação, que só Ele é digno de ser louvado, glorificado e exaltado. Que nós não estamos aqui como religiosos, mas sim como filhos comprometidos com o nosso Pai, sim como servos comprometidos com o nosso Senhor. O nosso Senhor, Ele é vivo, o nosso Senhor, Ele é maravilhoso, o nosso Senhor, Ele é digno. Bendito é o nosso Deus, bendita é a presença dEle, e aquele que se envolve com a presença de Deus é renovado. Aquele que se envolve com a presença de Deus, ele começa a ser transformado. Por isso o Senhor disse para Abraão: Abraão, ande na minha presença e você será perfeito. Senhor, vem no nosso meio nesta noite. Senhor, começa a descer no meio desta igreja, começa a encher esse coração, começa a remover este cansaço, começa a remover, meu Pai, esta tristeza. Vem visitar, Senhor, estas pessoas. Faça, meu Senhor, agora o teu Espírito Santo ser notado no nosso meio. Nós não queremos sair daqui vazios, nós não queremos sair daqui do mesmo jeito em que nós entramos e nos encontramos. Senhor, vem e aquieta esta alma, aquieta este coração, Senhor Jesus. Louvado é o nosso Deus para todo sempre. Obrigado, Jesus. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo. Digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Adore a presença. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo. Só o Senhor é digno. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para
suba a ti nossa adoração. Dia e noite 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 suba a ti nossa adoração. Tu és digno de tudo. Só Ele é digno, diga isto. Tu és digno de tudo. Maravilhoso. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és Senhor. Tu és digno de tudo. Somente a ti, Senhor. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, Sim, Senhor. te exaltamos, ó Senhor. Declare mais uma vez: te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Pois tudo, Senhor. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és Senhor. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Com as suas mãos levantadas neste momento, declare para o Senhor: Senhor, Tu é a glória, Senhor, Tu és digno de tudo, Senhor, nós Te adoramos. Nesta noite, Senhor, nós queremos Te oferecer a nossa mais perfeita adoração, a nossa entrega diante do Senhor. Seja a forma na qual você chegou essa noite, não limite as suas forças em Deus. Você pode limitar as suas forças físicas, mas a sua força espiritual no Senhor, não limite ela, mas entregue totalmente a sua vida, o seu coração a Ele. Se renda aos pés de Jesus, diga para Ele: Senhor, eu te amo, eu te adoro. Senhor, eu quero te conhecer cada dia mais. Eu quero provar do teu amor, dos teus dons perfeitos e agradáveis na minha vida. Entregue a sua vida ao Senhor, entregue a sua casa, a sua família aos pés de Jesus. Diga: Senhor, o mais precioso que eu tenho eu derramo a Ti. Tudo que eu tenho de mais precioso é a minha vida, Senhor, é a minha casa, é a minha família, e eu entrego elas ao Senhor. Tudo que eu tenho a Ti é adoração, é gratidão, Pai, porque o Senhor é fiel em todo tempo.
Senhor, e se nós estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para te adorarmos e dizer que Tu és digno de tudo. Senhor, Tu és digno de tudo, porque tudo vem de Ti, tudo é para o Senhor. Tu és lindo, Tu és maravilhoso, e nós te entregamos, Senhor, a nossa vida em rendição a Ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, o único Deus maravilhoso. Senhor, os anjos, eles te adoram, Senhor, e aqui estamos num coral celestial em adoração ao Senhor, Pai. Senhor, nós cremos que um dia nós estaremos no coral celestial do Senhor, mas hoje aqui nessa terra, Senhor, desde já nós começamos a te adorar, entregar tudo ao Senhor. Aleluia, nós entregamos a nossa vida a Ti, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Tu és digno de tudo, Tu és Senhor, Tu és digno de tudo. E tudo é para Ti, Tua é a glória. Senhor, começa a tocar, Senhor, na vida destas pessoas. Começa a tocar para fazer o milagre, a cura. Se há porventura no nosso meio alguém doente, alguém com algum problema, com alguma situação na sua saúde, se há, Senhor, no nosso meio pessoas que vieram buscar pelos seus familiares, por um ente querido, por um irmão, por uma irmã, por um familiar que está precisando, Senhor, de cura, que está precisando, Senhor Jesus, de um milagre, que se encontra numa UTI, que se encontra em um hospital, ou paralisado, ou travado em alguma cama, em alguma cadeira de rodas. Senhor, começa a visitar, Senhor, agora os enfermos. Senhor, começa a tocar, Senhor Jesus, nestas pessoas que estão com problemas de reumatismo, que estão com problemas crônicos na coluna, como hérnia de disco, bicos de papagaios, pessoas que estão sendo, Senhor, paralisadas, travadas, que não conseguem mais se mover. Senhor, pessoas que carregam nódulos, cistos, que carregam, Senhor, caroços pelo seu corpo, mas que o Senhor comece a passar com a sua unção, que o Senhor comece a passar com o seu poder, o poder que expele, o poder que expulsa este espírito de doença, porque esta pessoa, ela vai no médico, ela faz tratamento, ela toma remédios, ela fez de tudo e esta doença não sai, esta dor não desaparece. É porque o problema que ela enfrenta é espiritual, o problema que ela enfrenta, Senhor, não é físico. Por isso nós clamamos ao médico dos médicos, por isso nós oramos ao Senhor com fé, porque nós temos fé. A Tua palavra diz que se nós tivermos fé, a montanha vai se mover, o problema difícil vai desaparecer. Senhor, nós cremos. Toca nos olhos, Senhor, toca neste estômago, Senhor, toca nestes pés, na planta dos pés, toca nestes joelhos. Senhor, começa fazendo aquilo que eu não faço, começa operando, Senhor, e fazendo aquilo que nenhum homem pode fazer, nem mesmo a medicina mais avançada consegue fazer, mas o Senhor faz. Levanta, Senhor, diga aquilo que o Senhor disse para a filha de Jairo: Talita cumi, levante-se, princesa. O Senhor disse isto, e todos, meu pai, falavam que não tinha mais jeito, mas o Senhor levou o pai dela, o Senhor levou o seu discípulo, e somente eles, aqueles da fé. Por isso eu creio. Se você tem fé, comece a orar a Deus. Se você tem fé, comece a falar com Ele. Se você tem a fé em Jesus Cristo, comece a tirar a sua fé
fé, lançar a sua ansiedade sobre Ele, porque Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para libertar, Ele é poderoso para salvar. Ele salva do leito da enfermidade, Ele salva da morte, Ele abre os olhos dos cegos, Ele levanta os paralíticos, Ele cura a pele dos leprosos. Senhor, começa a curar, Senhor, este sangue que se encontra, meu Pai, com alguma doença, por isso sai estas feridas sobre este corpo, mas que o Senhor venha com a tua unção, que o Senhor venha com o teu poder, e que haja neste momento um milagre. Receba nas suas mãos agora, porque o Senhor unge as suas mãos nesta noite, Ele coloca o poder dEle. As mãos estão sendo ungidas pelo Espírito Santo, as mãos estão sendo consagradas pelo Espírito Santo, e aonde você colocar estas mãos é o remédio, aonde você colocar estas mãos é a unção dEle. Você sentirá imediatamente as dores sumindo. Assim como aquele paralítico se viu curado, você vai se ver curado, curada nesta noite. Em o nome de Jesus, coloca as mãos na cabeça ou no local da dor, da doença. Se você chegou aqui com alguma doença, com alguma dor, coloca as mãos neste lugar, no local, porque nós vamos orar todos nós juntos e este mal vai sair. Nós vamos orar todos nós juntos e este mal não vai resistir, mas ele vai sair agora. Em o nome de Jesus. Se você crê, diga junto comigo: Senhor Jesus. Diga: queima agora. Diga: a doença, a perturbação, a enfermidade, as dores, diga: vai sair em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Joga suas mãos e diga: sai doença. Diga: sai doença. Diga: sai doença. Diga: sai, 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 sai. Isso. E não volte nunca mais. Respira bem fundo agora. Isto, receba o milagre, a cura. Vai recebendo, receba pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu parente, pelo seu amigo. Assim como aquele centurião recebeu pelo seu servo e ele foi curado. Receba agora pela fé. O Senhor está curando pessoas. O Senhor está entrando em hospitais. O Senhor está entrando na sala da UTI. O Senhor está visitando quartos agora, famílias, casas. Ele está entrando com o poder dele. Você que não dormia, você vai dormir a partir de hoje. Você que tinha algum resto de depressão no seu corpo, você vai sentir essa depressão indo embora, esta ansiedade indo embora. O Senhor te cura nesta hora, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas, meus irmãos, para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. E eu creio no milagre que o Senhor fez na sua vida. Graças a Deus. Pode sentar. Em nome de Jesus, o Senhor desceu no nosso meio com o seu poder e certamente fez um milagre. Eu quero entregar para você aquela palavra. Minha esposa vai passar no seu meio e você vai receber a palavra da semana e você vai viver, vai ler esta mensagem, porque é o que o Senhor está nos dando. A minha veio no domingo e nós tínhamos falado a respeito do bem-aventurado dos que choram e chegou. Então eu entendo que para mim o consolo chegará em nome de Jesus. Amém? Bem-aventurados que choram. De fato, nós havíamos passado por uma fase de muita luta, muita adversidade, e o Senhor nos entregou. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5:4. Esta foi a minha, e a sua é a que você acabou de receber aí, em o nome do Senhor Jesus, tá bom? Esta é a sua palavra. Irmãos, hoje
eu gostaria de pregar uma palavra para você, mas um pouquinho mais perto de você, tá? Então você que estiver aí atrás, se puder vir um pouquinho para frente, porque eu vou descer aqui do altar para conversar com você e explicar para você a respeito desta mensagem que eu creio que vai falar muito no seu coração. Salmos 126. Você que tem a palavra de Deus, no livro de Salmos, capítulo 126, para a glória de Deus, é uma mensagem que nos responde, uma mensagem que fala muito no nosso coração. Salmos capítulo 126. Nós vamos ler até o versículo 6. Bem conhecida esta mensagem, mas que vai nos responder poderosamente, tá? Feche os olhos. Senhor, fala conosco nesta noite. Que o Senhor nos ensine. Que seja o Senhor falando no nosso coração agora e respondendo cada uma destas pessoas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E diz assim, Cântico de Romagem, versículo 1 do 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Em algumas Bíblias está escrito assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro, os filhos de Israel até Sião, ficaram felizes, ou ficamos restaurados. Mas na minha está escrito: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Diga glória a Deus. Este salmo aqui, ele é um cântico pela libertação do povo quando foi preso na Babilônia. Se você ler Daniel, você consegue entender o porquê que o povo foi preso na Babilônia e o porquê que o povo ficou 70 anos na Babilônia preso. O salmista Davi vai dizer que 70 anos é uma geração. Durante 70 anos o povo ficou cativo dentro da Babilônia, sendo escravizado. Daniel entra dentro da Babilônia com 16 anos e sai de lá com 86 anos de idade. Preso lá dentro, servindo a Deus dentro do cativeiro, como escravo, mas servindo o Senhor com fidelidade. Romagem aqui ele canta e entoa um cântico de gratidão a Deus. Por isso que ele começa dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Em outras palavras, Deus restaura a sorte do povo quando se lembra do povo preso no cativeiro. Eles se sentem restaurados porque o Senhor lembrou deles. Então eu anotei algumas coisas hoje para a gente poder aplicar na nossa vida. Deus restaura a sorte do povo quando se lembra e liberta o povo da escravidão da Babilônia. Depois de 70 anos preso, por motivos de desobediência e desvio da vontade de Deus. Todas as vezes que eu e você desobedecemos a Deus e à vontade de Deus,
nós vamos cair na prisão do pecado. Nós vamos ficar aprisionados no pecado. O que levou o povo para dentro da Babilônia foi a desobediência a Deus e o desvio da vontade de Deus. Só que o que tirou o povo de lá foi a lembrança de Deus por eles, ou seja, Deus não esqueceu deles presos naquele lugar. Quando Deus lembra do povo, então o povo entoa esse cântico: a nossa sorte está sendo restaurada, porque o Senhor está nos libertando das cadeias do pecado. O Senhor liberta o seu povo. Ninguém é feliz preso. Só há felicidade quando nós somos livres. Em outras palavras, só é feliz quem é livre. O povo canta. Voltando para Sião, o povo canta, agradecendo, entoando gratidão ao Senhor. Nós estamos livres, livres do pecado. Nós estamos libertos do pecado. O que nos aprisionava, agora não tem mais poder de nos aprisionar, porque o Senhor lembrou de nós. O pecado da desobediência, o pecado do desvio da vontade de Deus, já não tinha mais grilhões e cadeias para prender aquele povo lá dentro. Diga glória a Deus. Eles estão sendo livres do pecado. As algemas que prendiam eles já não prendem mais. Por isso que a Bíblia começa dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte do seu povo, eles ficaram como quem sonha. Ficaram como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E eles mesmos respondem: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. No versículo 2 até o versículo 3, o salmista descreve a alegria do povo, que chega a ser notória até pelas outras nações. Você consegue imaginar? Daqui um pouco você já vai entender isso na sua vida. O povo foi liberto aqui do pecado. A alegria deles é tão grande que chega a ser notório até nas outras nações. As outras nações conseguem perceber e ver a festa, a alegria, o riso na boca deles, e as outras nações falam e comentam: grandes coisas Deus tem feito por estas pessoas. E eles respondem dizendo: verdade, de fato mesmo, o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Assim, irmãos, somos nós quando somos livres do pecado. Assim somos nós quando somos livres do pecado pelo sangue de Jesus. Só quem é livre é feliz de verdade. João 8,36 vai dizer: se pois o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Aqui está descrevendo o que hoje eu e você vivemos. O pecado não tem poder contra nós. O pecado não tem poder de nos aprisionar. A nossa alegria é tão grande que todos percebem. Nós não mudamos de roupa, nós não mudamos de casa, nós não ganhamos mais, nós não trocamos de carro, nada, mas uma alegria nos contagia. Ao ponto de familiares, de vizinhos, de amigos, de irmãos, de primos, de conhecidos começarem a observar, não as nossas vestes, não o nosso carro, não os nossos bens, mas sim a alegria que sai de nós. Por quê? Porque nós fomos livres do pecado.
O pecado não tem poder. Uma pessoa que ela é livre do pecado, da acusação do pecado, ela entoa esse cântico de alegria e ela diz: a minha sorte foi restaurada. A minha sorte foi restaurada. Assim somos nós quando somos livres do pecado pelo sangue de Jesus. Só quem é livre é feliz de verdade. Somos gratos a Deus pela sua misericórdia de dar o seu filho por nós. Não é o que Deus nos dá, dinheiro, carro, não, é o que Ele já nos deu. Quando uma pessoa entende o que Deus deu por ela, ela diz: de fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Não é o que Deus vai dar, mas sim o que Deus já deu. Não é o que Deus vai fazer alcançar, e sim o que Deus já fez alcançar, que foi a misericórdia dele. O Filho dele morreu por mim, morreu por você. Então a nossa alegria é verdadeira. Nós não somos alegres porque Deus melhora o nosso casamento, nós não somos alegres porque Deus aumenta o nosso salário, nós não somos alegres porque dormimos bem hoje, nós somos alegres e felizes porque o pecado não pode mais nos deter, porque o pecado não pode mais nos amarrar. Hoje nós falamos para o pecado: se eu quero eu faço, se eu não quero eu não faço. Antes de Jesus nós éramos escravos do pecado, não tínhamos o controle, não tínhamos o domínio, por isso o pecado nos escravizava. O cântico de romagem é pela libertação que Deus trouxe ao povo no passado. O nosso cântico hoje é pela morte, ressurreição e sangue de Jesus que quebrou os grilhões do pecado. Jesus vai dizer no livro de Mateus, capítulo 11, ele fala assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E vocês alcançarão e acharão descanso para a vossa alma. A alma cansa de tanto pecar. O descanso que Jesus quer nos dar é do pecado. Quem vive no pecado é uma pessoa infeliz, é uma pessoa triste. Quem vive no pecado é uma pessoa carregada e sobrecarregada. Ela não acha descanso para ela. Então o Senhor aqui está falando conosco, dizendo: a gratidão do povo é porque Cristo morreu por eles. Algumas pessoas não entendem por que somos felizes. Algumas pensam que é por causa do carro, que é por causa da roupa, que é por causa da casa, que é porque o casamento mudou. Mas na verdade a nossa alegria está porque o pecado não nos prende mais. No versículo 4 diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. No versículo 5 diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Diga glória a Deus. Mais uma vez, primeiro ele diz: o Senhor restaurou nossa sorte. Agora ele diz no versículo 4: restaura. Restaura, Senhor, a nossa sorte. No primeiro ele confessa: o Senhor está mudando a nossa sorte. Agora ele está pedindo: agora eu preciso de transformação. Porque só ser livre do pecado não é o suficiente para mim. Agora eu preciso ser transformado. As águas que vêm até o deserto de Neguebe precisam chegar até mim. Há um tempo de chuva no sul de Judá, que é conhecido como o deserto do Neguebe. Quando essa chuva desce, nós temos que sair de perto das pedras, porque ela vem com tanta violência que ela arrasta a pedra e pode matar uma pessoa. O romagem, o salmista, ele diz assim: restaura a nossa sorte,
como as torrentes do Negueb. Ele está pedindo a transformação que a chuva traz no deserto. Ele está pedindo a vida que a chuva traz no deserto. Ele está dizendo: Senhor, nós precisamos do teu Espírito. No versículo 4 até o versículo 5 diz assim: o salmista revela a vontade de ser transformado como o lugar seco no Negueb, que recebia chuvas fortes na estação chuvosa. Assim somos nós, porque percebemos que ser livre do pecado é bênção, mas ser cheios do Espírito Santo é uma transformação e propósito de Deus. Diga glória a Deus. Ser livre do pecado é uma bênção, mas você receber o batismo do Espírito Santo é a transformação e o propósito que Deus tem com você. Não basta só largar o pecado, você tem que clamar pelo batismo do Espírito Santo. Você tem que buscar essa corrente de água, essa força de vida. O propósito de Deus não é só libertar você do pecado. Jesus vai dizer no livro de João, capítulo 7, que os que creem nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E um pouco mais para baixo diz, e ele fala a respeito do Espírito que haviam de receber. Salmo 123 descreve a libertação do povo, a gratidão do povo, mas também o pedido pela transformação. Eles não querem só ser livres, eles querem ser transformados, eles não querem mais voltar para aquele lugar. Eles querem a transformação total. O Senhor tem um propósito na tua vida, de encher você do Espírito Santo. O Senhor tem uma água, um avivamento pessoal para chegar até você. O Senhor tem uma vida para transbordar você e colocar vida onde não há vida em você. O Senhor não quer fazer você só ser uma bênção, Ele quer que você seja uma bênção transformada. O propósito do Senhor é, enquanto você ir caminhando, mesmo que seja chorando, você vai continuar semeando. Porque os que vão semeando com lágrimas voltarão colhendo com júbilo, com alegria. Diga glória a Deus. O propósito do Senhor é assim: você vai ser livre do pecado, você vai receber o Espírito Santo e você nunca vai parar com Ele. Você sempre vai estar com Ele. Porque quem é cheio do Espírito Santo não deixa o Senhor Jesus. Quem é cheio da presença de Deus, ainda que vá plantando com muita luta, voltará colhendo com alegria. Os seus feixes, Ele vai trazer os seus feixes. Ele vai trazer consigo os seus feixes. Então o Senhor está dizendo: eu já restaurei a sua sorte. Eu já livrei você das garras do pecado. Hoje cabe a mim, cabe a você dominá-lo, como o Senhor disse para aqueles dois irmãos, Caim. Algumas pessoas interpretam o livro de Gênesis, capítulo 4, se não me engano, está escrito lá que Abel e Caim vieram trazer uma oferta ao Senhor. O Senhor rejeita de um e aceita do outro. Eu não vejo como rejeição, eu vejo como amor. O Senhor não rejeitou a oferta de Caim. O Senhor não aceitou porque ela não foi preparada com alegria. Mas quando Ele diz: Caim, prepara outra oferta, Ele está dizendo: Caim, eu te amo, eu estou te dando outra oportunidade. Se você fizer o certo, ela será aceita. Mas se você fizer o errado, ela será rejeitada. Então o Senhor manda Caim voltar e preparar de novo a oferta. A demonstração de amor de Deus já está lá no início. Ele já ama os seus filhos. Quando Ele aceita de um, Ele também aceita do outro. O outro é só voltar e fazer o certo. O Senhor deu o Filho dele por você. Cabe a você dominar o pecado.
Entenda que o pecado não tem poder contra você. Você consegue dominar ele, porque Cristo morreu e levou os pecados. E você vai ser uma pessoa feliz. E o Senhor vai restaurar a sua sorte. E você vai pedir a Ele restauração de novo, aonde você e eu vamos entender, nós precisamos do Espírito Santo. Ezequiel vai dizer que o Senhor vai nos dar um coração novo e um espírito novo. E Ele vai colocar o Espírito dele para que a gente possa andar no caminho dele. O auxílio vai vir do Espírito. Comemore a sua libertação do pecado. Diga para todo mundo: o Senhor Jesus me libertou do meu pecado. Ele quebrou as correntes do pecado da minha vida. Eu sou feliz com Cristo porque hoje eu não sou escravo do pecado. Eu sou feliz com Jesus porque hoje eu não sou escravo do pecado. O Senhor ainda tem um plano para concretizar na minha vida. Ele ainda tem um propósito para concretizar na minha vida, que são as águas que vêm no Neguebe. O Senhor quer derramar sobre você o Espírito Santo dele, para que você, mesmo com luta, mesmo com dificuldade, nunca pare de semear no Espírito. Você mesmo passando por lutas e por dificuldade, você nunca pare de plantar no Espírito. Porque você vai plantar com lutas, mas você vai voltar colhendo com alegria. Diga glória a Deus. Eu quero ler o versículo 6. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. É o consolo para os que choram. Eu não sei se você está cativo em algum lugar. Eu não sei se você não se sente livre. Eu não sei se você é feliz. Eu não sei se você está na igreja, mas não consegue achar a felicidade plena, a plenitude de Deus. Mas o Senhor está dizendo: eu já libertei você. Eu já tirei você da Babilônia. Agora peço o meu espírito, diga para o Senhor: Senhor, restaura a nossa sorte. O salmista pede, ele revela a vontade de ser transformado. Irmãos, isso é muito poderoso. O plano do Senhor não é esvaziar você, o plano do Senhor é encher e transbordar você, para que você possa fazer a vontade dele e andar no propósito dele. Há uma presença do Espírito Santo querendo entrar em você. Há uma presença poderosa. O Espírito Santo, ele vai te ensinar, ele vai te instruir, ele vai ser o seu amigo, ele vai ser o seu professor, ele vai te dar dons. O Espírito Santo vai ajudar você a caminhar no caminho de Deus, mas tem algo que eu amo no Espírito Santo: ele nos ensina a amar Jesus. E quando nós amamos Jesus, nós somos felizes. Irmãos, e amando Jesus, Jesus revela o Pai para nós. E ele revelando o Pai, o reino chega até o coração do homem. É um propósito só. Consolo para os que choram. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Irmãos, você consegue entender isso ou não? Tem gente que está orando a Deus: Senhor, eu sonho em ser livre. Tem gente que está clamando ao Senhor: Senhor, eu sonho em ser livre. Eu quero ser livre. Eu quero ser feliz com o Senhor. Eu quero que a minha boca se encha de riso e a minha língua de júbilo. Então as pessoas que estão em volta de você, os seus parentes, os seus familiares, vão dizer: olha, o Senhor tem mudado a vida desta pessoa.
de fato você vai dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por mim. Agora está faltando o Espírito Santo, eu quero o Espírito dele, eu quero a presença dele. Olha como Deus trabalha, liberta o seu povo. O seu povo é tão grato a ele que o seu povo vai dizer: agora nos dá o teu Espírito. Agora eu quero vida aonde não tem vida, agora eu quero água aonde não tem água. Agora eu quero ser encharcado, agora eu quero ser cheio. Agora eu quero as águas que vão até o Neguebe. Eu creio que a estação de chuvas está chegando para nós. Você entende isso ou não? Eu creio, irmãos, que a estação de avivamento pessoal está chegando para nós. Não é o avivamento em grupo, é um avivamento pessoal para cada pessoa. O Senhor quer avivar você. Ele quer avivar você. O avivamento pessoal vai despertar você, vai fazer o espírito, a forma espiritual de Deus funcionar na sua vida. A sensibilidade do espírito vai chegar. No versículo 4, o salmista revela a vontade de ser transformado. Revele isso para Deus, diga para o Senhor: Senhor, eu quero ser transformado. Mostra esta vontade ao Senhor, dizendo: Senhor, eu não aceito sair da igreja, eu não aceito entrar no meu quarto, que é o lugar secreto, eu não aceito viver sem ser transformado, eu quero ser transformado. Me dá o teu Espírito Santo. Eu quero viver nesse ambiente de glória, eu quero viver nesse ambiente de adoração. O Senhor já morreu por mim, o Senhor já morreu por você, o sangue dele já verteu da cruz. Agora falta o Espírito Santo, a gente anseia pelo Espírito Santo. Como a corça anseia pelas correntes das águas, nós sabemos por que a corça anseia pelas correntes das águas, porque quando a corça está em perigo, ela exala um cheiro e isso atrai predadores. Então ela precisa da água, porque quando ela vai para a água, o cheiro some. E o predador não sente o cheiro dela para devorar. Então o salmista também, ele dá esta representação, esta ilustração, dizendo: vocês têm que ser como a corça. Vocês precisam da presença de Deus, porque a presença de Deus vai despistar o predador. A presença de Deus vai fazer cessar o cheiro de medo de vocês. E o predador não vai achar vocês. Por isso, se refugie no Espírito Santo. É uma bênção ser livre do pecado. Mas ser cheio do Espírito Santo é uma transformação. É o propósito de Deus para você. Você imagina você cheio do Espírito Santo? Você diga... Imagine isso, você sendo cheio do Espírito Santo. Irmão, não é só falar em línguas. Ser cheio do Espírito Santo vai além dos dons. É uma transformação. O primeiro milagre do Senhor é pegar talhas. Imagina esta cena, ele foi convidado para um casamento. A mãe dele chega e diz: Jesus, não tem água não tem vinho nesta casa. Ou seja, a celebração desta festa acabou. O que mantém eles alegres acabou. Eles já gastaram o vinho velho e já foi o vinho novo também. Ele diz: o que tem eu contigo, ela entende. Chama os serventes e diz: tudo que ele mandar vocês fazer, vocês façam. Ele olha lá na porta, tá as talhas da purificação, porque naquela época a tradição era: entrou dentro de casa, tem que ter pelo menos uma bacia para lavarem as mãos. Porque quando se lava as mãos e lava os pés, você entra purificado dentro de casa. Ele diz: eu quero as talhas da purificação. Enchem elas de água. Porque eu vou mostrar para vocês quem de fato purifica vocês e traz alegria. Aí ele pega, dá a jarra para o servente vai lá e larga. Vem o mestre-sala e diz: nunca vi numa festa de casamento deixar
o melhor vinho para o final. Porque o melhor vinho era dado na entrada da festa. Assim o povo bebia bastante, eles ficavam bêbados. Depois não iriam sentir que o pior vinho vinha por último. Mas ele oferece o melhor e restaura a festa e a alegria, a celebração daquele casamento. Mas também traz o ensinamento, a purificação verdadeira vem dele. Ele é o que purifica a igreja, ele é o que purifica os homens. Por isso ele diz, não é o que entra, mas sim o que sai. O Senhor restaura a sorte. Quando o Senhor lembra de mim, quando o Senhor lembra de você, e quando você olha para o sinal da cruz, você tem que entender, ali o Senhor lembrou de nós. Ali o Senhor nos visitou no nosso cativeiro. E Ele tirou os grilhões do pecado de sobre nós. Então ali já é motivo de festa. A nossa boca ali já tem que se encher de riso. Olhar para a cruz e sorrir. Olhar para a cruz e festejar. Porque Ele não está mais lá, agora nós precisamos do Espírito Santo. Ele vai dizer que Ele vai, mas não nos deixa órfãos. Você não está sozinho contra a luta do pecado. Diga glória a Deus. O Espírito Santo está com você, para te ajudar. O Espírito Santo está com você e Ele vai te encorajar dizendo, o pecado não tem poder sobre você. A arma do diabo é o pecado para destruir o homem. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós entendemos que esta arma do diabo não tem poder contra nós. Então o pecado vem e a gente vence ele, porque Jesus morreu e levou todos os pecados com ele. Esta é a restauração da nossa sorte. Clame a Deus, Senhor, restaura minha sorte como as águas do Negueb, no Negueb. Anseie pela transformação total da sua vida. Eu quero te deixar uma palavra antes de nós orar. Não aceite mudar só um pouquinho da sua vida. Não aceite. Jesus vai dizer para a mulher Ciro Felícia, o que está na mesa é para os filhos, mas o que cai das mesas é para os cachorrinhos. Nós somos filhos, nós sentamos na mesa, o melhor é para nós. Nós não aceitamos migalhas de Deus, nós queremos o melhor dele. Por isso que nós não aceitamos, mudou só um pouquinho, tá bom. Não, nós sabemos que o nosso Deus pode transformar. Ele não alivia, ele não melhora, ele transforma a vida de alguém. Ninguém que entra na igreja melhora, é transformado. Ninguém que conhece Deus melhora, é transformado. Este é o milagre do Senhor. Este é o milagre do Senhor. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Transforma. Expresse esta vontade diante de Deus de transformação. Eu quero ser transformado. Ele vai colocar sobre você o Espírito Santo dele e você será transformado e transformada. Nós temos casos aqui na igreja que nem eu, cuidando de pessoas, observei e vi que elas estavam transformadas. Eu tive que olhar os cultos de novo pelo celular e foi gravado para mim ver a transformação de algumas pessoas. Eu nunca pedi para elas parar de fazer nada, mas o Espírito que foi derramado sobre elas as convenceu que elas deveriam parar de fazer isso, deveriam de parar de fazer aquele outro. Então não é a força humana, entende? O Senhor está dizendo para você, não vai ser com a sua força, não vai ser com a sua sabedoria, para que você não venha se gloriar, mas você venha glorificá-lo, porque a restauração, as correntes da água que desce no Negueb, vão chegar até você. Negueb significa árido, seco, sem vida. O Senhor quer trazer vida para você.
O Senhor quer trazer pastos verdejantes para você. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta, porque Ele é suficiente. Porque Ele é suficiente. Este é o consolo para os que choram. Diga glória a Deus. Ele vai enxugar suas lágrimas, porque você vai ir até plantando com lágrimas, mas você vai voltar colhendo com alegria. Ou seja, todo choro terá recompensa. Ele é bom. Diga glória a Deus. Você pode dizer isso, que Jesus é bom? Jesus é bom. Ele é bom. E aliás, Ele mesmo vai dizer que Ele não aceita ser chamado de bom. Ele diz: bom é o Pai que está nos céus. Então, bom é o Pai que deu seu Filho pelo ser humano. Bom é o Senhor que lembrou de você, que lembrou de mim. Bom é o Senhor que diz que não nos deixaria órfãos, mas daria o Espírito Santo para estar conosco. Bom é o Senhor que quando nós caímos nos levanta de novo. Bom é o Senhor que usa os seus profetas para anunciar o mal antes de ele chegar. Bom é Deus que nos permitiu estar aqui nesta noite, recebendo essa palavra e recebendo a restauração da nossa sorte em o nome de Jesus. Glória a Deus. Fica de pé então em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Coloca as mãos no seu coração, fecha os olhos. Eu quero orar com você. Jesus quebrou os grilhões do pecado. Eu quero orar com você. Fecha os olhos. Agora você vai ansiar pela presença. Agora você vai receber uma cura verdadeira do Espírito Santo, porque Ele é fiel. O Espírito Santo vai vir como as torrentes no Neguebe. O Espírito Santo vai descer nesta igreja nesta noite, e Ele vai começar a derramar a água viva dele, porque nós cremos no Senhor, como diz as Escrituras, e nós esperamos dele a fonte que saia de dentro de nós como uma água que jorra inesgotável. E ele fala do Espírito. Espírito Santo, esta é a sua era. Espírito Santo, este é o seu tempo. Espírito Santo, transforme. Espírito Santo, mantenha o seu propósito nestas pessoas. Espírito Santo, libertou já, o Senhor Jesus já libertou eles do pecado. Agora eles precisam de ti, Espírito Santo. Agora eles precisam de ti, Espírito Santo. Diga para o Espírito Santo: me transforme. Diga para o Espírito Santo: entre em mim. Diga para o Espírito Santo: me mude. Diga para o Espírito Santo: me convença. Diga para o Espírito Santo: traz vida onde não tem vida. Diga para o Espírito Santo: eu não aceito ser árido, eu não aceito sem ter vida, eu não aceito estar neste deserto. Eu quero as águas do Neguebe. Eu quero avivamento na minha vida. Eu quero avivamento pessoal em mim, Espírito Santo. Espírito Santo, eu não quero só um pouco do teu poder. Espírito Santo, eu não quero só um sinal de mudança. Não, Espírito Santo, eu quero a transformação. Eu quero viver essa transformação. Ainda que a minha roupa não mude de cor, ainda que o meu carro não mude de ano, ainda que a minha casa não seja maior, mas eu quero o teu Espírito, porque a maior transformação que há para a vida de uma pessoa é quando ela entende, é quando ela recebe, é quando ela compreende, é quando ela tem a presença do Espírito Santo. Então restaura a nossa sorte, então restaura a nossa vida. Nós te agradecemos porque o Senhor venceu o pecado. Nós te agradecemos porque o sangue de Jesus nos livrou, porque o sangue de Jesus nos abençoou. Mas nós queremos a tua presença, Espírito Santo. E a tua presença, Espírito Santo, batiza nesta noite. Eu sei que nós estamos falando de cura, eu sei que nós estamos falando de transformação, mas eu peço ao Senhor: batiza pessoas agora. Espírito Santo, vai descendo, vai batizando pessoas. Espírito Santo, vai enchendo pessoas nesta noite. Encha eles, levanta. Espírito Santo, levanta esta gente, Espírito Santo.
Espírito Santo, quem está em casa, batiza também, Espírito Santo. Espírito Santo vai trazendo restauração, vai trazendo consolo, Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo venha em você. Não tenha medo, porque Ele está chegando até você. Não tenha medo, porque Ele está indo até você. Não tenha medo, porque o Espírito Santo está chegando até você. É a torrente de água, é a torrente de água, é o avivamento. Prepare o seu reservatório, porque as águas que descem no Negueb vão chegar até você. As águas que descem com força, com violência, vão chegar até você. Prepare os seus reservatórios, porque o avivamento pessoal do Senhor vai começar a chegar até você. Há uma estação de chuva se aproximando, há uma estação de águas fortes que vão descer do céu, chegando até você. Em o nome de Jesus você verá a transformação. Em o nome de Jesus você verá a transformação, a restauração da sua sorte, a restauração da sua vida espiritual, a restauração do templo de Deus. Ela vai começar a ser feita em você nesta noite, e a partir de hoje você verá que as suas atitudes serão atitudes do Espírito, que as suas atitudes serão atitudes do Espírito. Você verá que você vai ter o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Começa a soprar, Espírito Santo, em pessoas. Começa a soprar, Espírito Santo, em pessoas agora. Receba o Espírito Santo. Dê liberdade para o Espírito Santo nesta noite. Sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia. Sejam cheios do Espírito Santo agora. Ele vai começar a avivar você, você verá. Se você dizia para você mesmo: eu ainda não sou completamente cheia do Espírito Santo, Ele vai pegar você naquele quarto, Ele vai pegar você, Ele vai pegar você. Ele vai pegar você naquele banheiro, dentro daquele carro. Quando você menos esperar, de repente, você vai ouvir o sopro, você vai ouvir o vento impetuoso, e todos serão cheios do Espírito Santo. Levante as mãos para Ele. Receba o Espírito Santo agora. Receba o Espírito Santo nesta noite. Ele enche você da presença dEle. Ele enche agora os vazios, os lugares desertos. Há lugares desertos onde não tem vida, não gera vida, mas a partir de hoje vai gerar vida. Sim, não gera vida, mas a partir deste momento as águas começam a descer. Elas vão descendo, elas vão arrastando tudo, e aonde ela passa, ela vai deixando rastro de vida. Receba a vida do Espírito Santo agora. Receba a vida, receba o batismo do Espírito Santo agora. Seja cheia do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo. Você verá a transformação, você vai identificar a transformação. A tua boca vai se encher de riso, e as pessoas vão falar: de fato o Senhor tem feito grandes coisas na vida dela. Você verá que você não terá nada demais deste mundo, mas as coisas espirituais estarão entrando e saindo de você. Sim, receba o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, seja cheia, seja cheia, seja cheia do Espírito Santo.
declarando hoje. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Eu te abençoo com a bênção do Espírito Santo. Eu te abençoo com a bênção do Espírito Santo. Se você crê, diga comigo: Senhor Jesus, obrigado. Diga: Senhor Jesus, obrigado. Amém, graças a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor aí onde você está nesta noite. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Você entendeu isso ou não? Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo. Senhor, restaura, assim como as águas no Negueb. Você vai ver, você vai ser pegado por ele, você terá ele vai chegar. Quando o Espírito Santo me pegou, eu estava entrando dentro do banheiro louvando, fechei a porta do banheiro para ir tomar banho e ele desceu. Nunca mais. E de lá eu vou semeando com lágrimas, daqui um pouco eu estou voltando, colhendo com alegria, e assim a gente vai indo, e o Espírito Santo vai ensinando, vai guiando, vai nos levando, e a gente entende: o pecado não tem poder contra nós. Aonde estão os grilhões dele? Só que eu preciso do Espírito Santo. Glória a Deus. Senta um minutinho. Em nome de Jesus, vou terminar essa reunião para você poder ir para a sua casa. Domingo, 8 horas da manhã, nós vamos estar aqui nos nossos 3 primeiros domingos de Santa Ceia. Então eu queria que você separasse esses domingos para o Senhor. No nosso último domingo nós temos jejum, que também aonde nós entregamos. Esse mês é um mês de devoção, e o Senhor já te deu o Espírito Santo hoje, e você verá que esse mês será um mês de devoção. Você vai se devotar muito a Deus, você vai entregar muito a Ele, muito. Culto é o que? Ofertar. Culto é ofertar. Nós estamos aqui para ofertar ao Senhor. Nós só ofertamos. Damos a Ele. Porque nós estamos cultuando. Culto é de cultura. Nós cultivamos isso. Uma vida com Ele. Uma vida com o Senhor. Então, domingo, 8 horas da manhã, esteja aqui em o nome de Jesus. Tá? Em o nome de Jesus. Irmãos, quem não é um dizimista, vira um dizimista da obra. Separe, faça a igreja avançar. Se você ainda não pegou a oferta para nos ajudar a manter a casa de Deus, aquela oferta de 50, você pode pegar e trazer no segundo domingo deste mês, em nome de Jesus, tá bom? Faça isso, Deus também vai te abençoar muito, porque você está ajudando as coisas de Deus. Você não está ajudando coisas que não são de Deus, você está dando valor àquilo que é de Deus. Domingo nós falamos sobre Romanos. Eu queria que você chegasse em casa hoje e abrisse a sua Bíblia. Eu sei que você recebeu uma palavra, mas abra sua Bíblia no livro de Romanos e leia o texto e o contexto de Romanos 8. Romanos 8. Chega e leia e peça para o Senhor: Senhor, Espírito Santo, me dê a interpretação. Tá? No passado, os nossos pais eram leigos. Os crentes do passado eram leigos, não tinham o conhecimento que hoje nós temos, mas eles batizavam mais gente, tinha mais curas, tinha mais manifestações de demônios que iam embora. Hoje, nós, cheios de conhecimento, não estamos conseguindo avançar como eles avançavam. Eles só falavam de 3 coisas: Jesus cura, salva e liberta. Só falavam de Jesus cura, salva e liberta. E avançavam. Então nós precisamos do Espírito Santo, porque eles eram cheios do Espírito Santo, e é o que nós precisamos ter, a presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Quando você subir aqui em cima do altar agora, na hora de ir embora, você que vai ser um dizimista, pegue. Você que vai fazer a oferta de 50 também, ou faça pelo Pix da igreja aí e mande por lá, tá bom? E ajude a igreja.
Fica de pé e dê uma salva de palmas para o nosso Senhor aí onde você está. Pode bater palma para Jesus. Glória a Deus. Separa nas suas mãos se você vai ofertar nesta noite, se você vai ajudar a obra de Deus. Levanta para os céus as suas mãos também. Eu quero abençoar você, mas eu quero pedir, o Senhor vai te levar para casa agora. Quem está em casa também nos acompanhando também pode ofertar na obra de Deus e ajudar a IECV a se manter de pé e a nós avançar cada vez mais. Senhor, abençoe todos os dizimistas da IECV, sejam daqui ou de longe, sejam pessoas que frequentam aqui presencial ou pessoas que estão de longe e nos ajudam. Que o Senhor possa abençoar os dizimistas, que o Senhor possa consagrar os dizimistas, que o Senhor possa abençoá-los poderosamente e que os dízimos sejam abençoados pelo Senhor e para o mantimento da tua obra, que as ofertas sejam multiplicadas na vida deles, que o 10 venha a virar 100, que o 100 venha a virar 1000 na mão do teu povo, que o Senhor possa te levar para casa nesta noite e te livrar de tudo que não presta, porque você está saindo daqui hoje, mas você não vai sair da presença de Deus. Aonde quer que você esteja, o Senhor estará lá, junto de você, perto de você, guardando você e abençoando a sua vida, em o nome de Jesus. Senhor, consagre esta igreja, porque domingo, quando nós estivermos aqui em devoção ao Senhor, nós seremos mais abençoados ainda, porque o Senhor é uma fonte inesgotável, e quanto mais sai, mais tem para sair. Se você crê em Jesus, diga comigo: Senhor Jesus, eu saio da sua casa. Diga: jamais sairei da sua presença. Amém. Graças a Deus. Pode vir todos aqui em cima, eu vou também ungir as suas mãos, e daqui você pode ir para sua casa em o nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Faz de mim teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar.